Agradecimento aos internautas que estão acompanhando essa sessão solene que está sendo transmitida em tempo real pela TV e Rádio Câmara de Vereadores de Jataí. Muito bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do excelentíssimo prefeito Humberto Machado. Eu gostaria de cumprimentar não só o Poder Executivo, o secretariado, o vice-prefeito, mas todos os edis, as autoridades jurídicas, policiais e demais autoridades. Hoje, vocês estão iniciando uma jornada de muita responsabilidade. Aqui hoje começa a traçar os destinos de mais de 100 mil habitantes da cidade de Jataí. E eu gostaria de trazer uma mensagem em nome da doutrina espírita, que é uma doutrina que se baseia nos ensinamentos de Jesus, portanto cristã, e que por esse motivo prega a caridade e o amor. E o mundo nunca esteve tão carente de amor, mas não o amor no sentido mais vulgar, o amor no sentido mais puro. E no meu entendimento, ninguém foi maior exemplo de amor que a humanidade conheceu do que Jesus. E falando de Jesus, estaremos falando de Deus, nosso Pai. Gostaria hoje de falar de Jesus pelo simples motivo de que, se todos nós colocássemos em prática o que Jesus ensinou, seríamos, sem sombra de dúvida, muito mais felizes. E ser feliz é tudo que todos queremos nesse ano de 2021. Sermos felizes é tudo que todos que tomam posse hoje querem. E Jesus foi tão grande que separou o tempo entre antes e depois dele. Jesus deixou para toda a humanidade o maior poema já conhecido até hoje, o Sermão do Monte, que nós poderíamos considerar como se fosse um manual de instruções para a nossa vida. No entanto, de nada vale falarmos em Jesus, pregarmos Jesus, se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus. Até mesmo porque, se eu perguntar aqui, quem é cristão? Talvez 99% das pessoas levantariam a mão. Mas se eu perguntar, quem realmente vivencia o cristianismo, a coisa mudaria de figura. Vejamos, no ano de 2008, eu estava na cidade do Rio de Janeiro, pois eu tenho família lá, e estava correndo ali no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, a exposição de Charles Darwin. Eles desmontaram o escritório dele em Londres e trouxeram pelo mundo fazendo uma excursão. E visitando lá estava o diário de bordo aberto na parte que ele falava da visita que ele fez ao Brasil em 1832. E lendo ali, eu fiquei muito curioso com uma parte, porque ele dizia assim: hoje finalmente eu deixo o Brasil, esse país de pessoas que ainda cultivam a escravidão. Ontem eu vi na minha frente uma criança ser espancada de maneira cruel pelo crime de ter me servido água num copo não totalmente limpo. E essas pessoas que fizeram isso com o ser humano são as mesmas que aos domingos vão às missas jurarem que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si próprio. Se nós trouxéssemos essa passagem de Charles Darwin para o dia de hoje, talvez nós poderíamos colocar que ele estivesse dizendo assim:
Finalmente eu saí do Brasil, esse país de cristãos que muitas das vezes pregam, que muitas vezes se auto-intitulam, que fazem caridade, que ajudam o próximo, mas que não são capazes de doar de si e fazer o que Jesus ensinou. E aí eu me lembro da passagem em João, capítulo 13, principalmente o versículo 35, quando Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É esse o ponto importante aqui hoje, porque eu destaco um pequeno trecho de uma fala de Emmanuel, quando ele disse: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e nos templos e menoscabá-lo nas ruas, é que naufragamos 1000 vezes por nossa própria culpa. Talvez seja por isso que o mundo estertora em tantos transtornos, em tanto sofrimento, em tantos problemas, porque o homem, infelizmente, em pleno século XXI, se preocupa muito mais em ter do que em ser. Portanto, viver o que Jesus ensinou é viver o Evangelho, sem peguismo, sem chatice, de maneira suave, de maneira amorosa. O interessante é que quando nós falamos em Evangelho, muita gente torce o nariz e acha que falar em Evangelho deveria ser restrito apenas dentro dos templos. E eu me lembro do pastor protestante americano e teólogo Karl Barth, que disse: Evangelho não é religião, Evangelho é estilo de vida, ou seja, todos nós, sem nenhuma exceção, deveríamos aplicar os ensinos do Cristo em todos os momentos da nossa vida. E isso se faz muito importante para um legislativo que está tomando posse, para o executivo que está tomando posse, porque hoje é dia de festa, mas os problemas virão, os atritos virão. E quando chegar esse momento, seria muito interessante se nós pensássemos: o que Jesus faria no meu lugar nesse exato momento? E não só assim, nós deveríamos fazer isto em tudo na nossa vida, porque Jesus trouxe ensinamentos a todo momento. Ele poderia ter escolhido nascer em uma família de nobres, de reis, de imperadores, mas não. Escolheu uma família muito simples, escolheu uma manjedoura, trazendo uma importante mensagem para o mundo, dizendo: não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai e o que você vai fazer da sua vida. O Evangelho de Jesus não foi ensinado nas cátedras, nas universidades, foi ensinado numa barca de Simão Pedro, na pescaria, nas praias pedregosas de Cafarnaum, nas ruas de Jerusalém, por toda a Galileia. Enquanto as pessoas trabalhavam, aprendiam o Evangelho, porque o altar de Jesus é toda a natureza. Por isto que ele começou sua tarefa numa festa de casamento, trazendo mais mensagens, dizendo: você pode ter uma vida normal, porque o importante não é você viver assim o assado, o importante é o teu comportamento, é como você se comporta na vida. Por isso que Emmanuel disse: o teu comportamento é o teu advogado em qualquer parte do mundo e em qualquer momento, porque o verdadeiro Evangelho é o Evangelho das relações humanas, porque somos todos irmãos. E entender que isto nos capacita a sermos cristãos é muito importante em qualquer momento das nossas vidas. Sim, é importante porque quando nós falamos das mensagens do Cristo, eu gostaria de deixar como ponto final, talvez o que foi uma das principais mensagens e que infelizmente a maioria de nós cristãos ainda não compreendemos. Se nós estudarmos todos os 4 evangelhos, de capa a capa, Jesus falou em perdão 37 vezes. E ele encerrou a sua passagem na terra dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se referindo àquelas crianças espirituais que realmente não sabiam o que faziam. Jesus bateu tanto na tecla do perdão, porque o perdão é importante para a nossa vida, porque ele
nos tira os grilhões que nos prendem à mágoa, ao sofrimento, às dificuldades. Não interessa se o outro não nos perdoa, o que interessa é que nós perdoemos. E isso é importante nessa legislatura que se inicia, como em toda a nossa vida. Porque Jesus não ensinou religião, Jesus ensinou religiosidade. E religiosidade se trata muito mais de quanto uma pessoa é religiosa do que como uma pessoa é religiosa. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que sejamos cristãos em todos os momentos. Esta condição nos torna capazes e com maior condição de buscarmos a felicidade. Que tenhamos sempre no horizonte de nossas vidas a mensagem do Cristo. E esta é a mensagem que eu gostaria de deixar em nome dos espíritas de Jataí e desejar para o nosso prefeito e todos os edis muito sucesso nesse mandato que se inicia. E desejar a todos nós, jataienses e brasileiros, um 2001 de muita paz, abençoado por Jesus, para que nós possamos ter coragem e condições de enfrentar os problemas e sairmos vitoriosos. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado.